Olá, eu sou Cláudia Zupini Dal Corso, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. E nessa temporada do Momento Elos, nós estamos falando sobre machismo estrutural. E estamos falando com quem? Com Silmara Colchão. Ela é feminista, socióloga, professora universitária e ex-secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Santo André. E nós vamos dar continuidade aos nossos episódios. Tem uma questão que você traz no seu texto que eu achei bem incrível, né? Que me fez refletir bastante. Quando a gente fala dessa mudança da nossa mentalidade em relação à nossa conquista de direito das mulheres, você diz que essa questão é uma questão de consciência, de conhecimento e percepção de mundo, mais do que de tempo ou época. Quando você traz o exemplo da Clarice Lispector. Aliás, eu recomendo a todos lerem o texto que já está no nosso blog. Queria que você fizesse um pouco essa discussão, porque isso foi uma coisa que me intriga bastante, porque às vezes a gente fala, nossa, nós estamos no século, né, que eu até comentei no episódio anterior, a gente está no século XXI, nós estamos em 2023, isso não acontece. Mas não é que acontece, a gente tem vários Brasis, né, aqui, e mesmo dentro de uma mesma região temos vários tipos de níveis de conhecimento, níveis de consciência, de autoconhecimento em relação a isso. Aí você trouxe esse aspecto, foi uma coisa que me pegou muito. Né? Então, não é tão simples assim. Então, tem gente extremamente moderna, casais extremamente mais avançados nesse tipo de conhecimento, e tem outros que ainda acham que está muito naturalizada essa ainda cultura muito forte machista. Né? Esse foi um ponto que me pegou, eu queria que você comentasse. Então, a gente tem as nossas grandes referências teóricas, históricas, que imagina, né? Eu cito a Clarice Lispector no artigo, mas imagina também, né, Simone de Beauvoir na época, século passado, década de 40, imagina, né, a experiência dela, naquele período, né? Mas vamos trazer mais para cá, mais perto da gente, né? Também as mulheres negras, nossa, Angela Davis traz, assim, um arsenal de reflexão para a gente, retrata as experiências das mulheres negras, escravas estadunidenses, porque a história das mulheres é uma história ocultada, né? E ela traz muitos elementos da gente pensar a escravidão do ponto de vista interseccional das mulheres negras ali, né? Naquele momento histórico que a gente aprende muito sobre a escravidão, mas na perspectiva masculina. E aí a gente vê, né, como essa desigualdade de gênero, ela perpassa raça, geração, história, classe social. Mas aí a gente começa a pensar na nossa história. Eu comecei, Cláudia, a reparar mais na história das mulheres minhas ancestrais. E a mais próxima a mim é a minha mãe. Então, a minha mãe, ela já era uma feminista. E o que é o feminismo? O feminismo nada mais é que mulheres que buscam uma vida mais justa, igualitária, buscam ser livre numa sociedade que impõe padrões de comportamento. Então, minha mãe, quando eu era criança, eu lembro dela falando para o meu pai, Angelim, nós vamos pescar, eu não quero ir de saia, eu quero ir de calça comprida. E ele falava assim, mas por que você quer ir de calça comprida? Porque eu vou subir na caminhonete e a calça comprida, eu fico mais confortável para subir no caminhão, na caminhonete. Aí ela começou a usar a calça comprida. Angelim, eu quero tirar carta. Minha mãe tem 80 anos, meu pai já é falecido. Angelim, quero tirar carta. Minha mãe é a única das mulheres da geração que dirige. Ela dirige até hoje, 80 anos. Quero tirar carta. Aí ele, mas por que não precisa tirar carta? Não, mas eu quero ter autonomia, levar as meninas e tal. Estou falando de um lugar, né? De um lugar da classe trabalhadora, onde a gente tinha carro,
E minha mãe, no século passado, né, década de 60, ela queria dirigir. E tirou carta, a única das tias todas ali da faixa etária dela que dirige. Então ela já estava buscando ali, né, uma autonomia, uma emancipação dentro da relação, né, familiar, de um casamento, mas ela buscando a sua emancipação. E até hoje ela é autônoma, né, ela dirige, ela não depende da gente, e ela busca isso o tempo todo. Então, minha mãe, ela atravessou gerações com práticas feministas, né? Que nada mais é isso que eu estou dizendo, né? Esse salto que a gente busca dar, essas conquistas que a gente busca para nossa emancipação, autonomia, liberdade, né? Então, é interessante a gente fazer essa análise. E até meu pai, quando ele dizia, quando eu era criança, eu falava, eu quero brincar, vou brincar na rua. A gente brincava muito na rua, né? Meu pai falava, minha mãe, ai, mas é perigoso. Meu pai falava, deixa a menina fazer o que ela tem vontade. Gente, isso... Ele estava formando uma feminista e não sabia, né? Deixa a menina fazer o que ela tem vontade. E ele sempre foi assim, a gente tem que fazer o que a gente tem vontade. Deixa a menina fazer o que ela tem vontade. Então, assim, e isso que as mulheres buscam até hoje, e que muitas são assassinadas por fazerem o que têm vontade. E não tem maldade nisso, mas, você falou algo aí também, é criada uma rivalidade também entre nós. É uma estratégia também machista que nós sejamos rivais. E sem perceber, nós somos juízes das morais de nós mesmos. A gente precisa prestar muita atenção nesse mecanismo também. Porque quando a gente se junta, a gente consegue mudanças, né? Então, é importante que nós estejamos nesse lugar de julgar moralmente e essa sociedade, tanto homens quanto mulheres, nos colocar contra. Certo? Os homens são muito unidos. A gente passa nos bairros, assim, a gente vai vendo como eles são unidos. E eu juro, eu morro de inveja desse aspecto também. Porque, sabe, assim, do aspecto do lazer, da gente se reunir mais, Cláudia. Da gente se juntar mais, sabe? Da gente conversar mais, discutir política mais, discutir as coisas de casa mais, dos filhos. Da gente, né, se unir mais. Para tudo. É verdade. Inclusive se isso traduz uma luta que não é contra ninguém, mas contra um sistema que nos oprime. Às vezes eu penso que é um pouco você vê nessa outra mulher o que é possível que você faça. Isso. E isso às vezes te perturba. Isso. Então quando você vê que ela está com uma roupa assim, você fala, não, mas eu posso usar isso também? E isso me perturba. Quando você vê que ela se separou, você diz, mas é possível uma vida assim? E isso me perturba. Então, às vezes, quando ela critica o outro, ela está vendo a possibilidade que é possível na vida dela e ela fala, nossa, mas é possível isso? Isso. E isso me perturba. Então, um pouco do que a gente falou no episódio anterior, eu tenho que sair da minha acomodação. E isso dói. Sair do que é estruturante dói. Né? Então, eu também, mas eu acho que seria muito bom, né? Da gente poder se unir. E o que eu gosto bastante da nossa equipe, aqui da Elos Educação, nós somos uma equipe de mulheres fortes, né? Mulheres que têm ideais, que têm valores e que se unem, né? Para conversar sobre coisas. É lógico que a gente tem, como todo grupo, né? Nós temos nossos problemas, mas a gente tem valores firmes e fortes e a gente se une para juntas vencermos as nossas dificuldades da vida, né? Mas eu acredito muito nisso também, Simara, que é importante. E essa opressão nos faz rivais. Rivais, exatamente. Julgadoras morais de nós mesmas. E vocês, nesse lugar da educação, é um lugar estratégico de mudança. Não vejo outro lugar das políticas públicas, né? E a educação, que é parte, né, das políticas públicas, porque a gente tem que fazer o enfrentamento da violência contra a mulher, a gente tem que fazer a proteção das mulheres e seus filhos, mas
Se a gente ficar só nesse aspecto do enfrentamento, a gente vai ficar só enxugando gelo. A gente vai ter que criar muitos Vem Maria, aliás, salve o Centro de Apoio às Mulheres em Situação de Violência, que trabalharam muito na pandemia, porque aumentou muito a violência contra a mulher, por causa disso que a gente está discutindo aqui, exatamente, né? A violência contra a mulher, a origem da violência contra a mulher, prevenir a violência contra a mulher, é fazer o que a gente está discutindo aqui, é desconstruir papéis de gênero, onde a gente rompe com o paradoxo da superioridade e inferioridade. Onde os homens têm seu valor e as mulheres igualmente têm o seu valor, sua história, seus desejos, seus corpos, seu trabalho a serem respeitados. Isso mesmo. Por isso, mulheres educadoras unem-se, para a gente conseguir chegar onde a gente quiser. Exatamente. Todas seremos mais fortes, todas juntas. Continuem nos acompanhando. Acesse o nosso site eloseducacional.com ou nos siga nas redes sociais, Elos Educacional. Lá você encontrará todos os nossos conteúdos, esse e muitos outros. Nos acompanhem!